Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 31ª aula. Veremos nesta aula o capítulo 8º dos efeitos do matrimônio. Estudaremos o cânon 1134, o vínculo matrimonial e a consagração matrimonial, o cânon 1135, igualdade de direitos e de deveres, o cânon 1136, educação da prole, o cânon 1137, a legitimidade dos filhos, o cânon 1138, a presunção da lei, e o cânon 1139, a dupla forma da legitimação, e o cânon 1140, os efeitos da legitimação. E com esta aula, então, nós iniciamos o capítulo 8º dos efeitos do matrimônio e o concluímos. Neste capítulo 8º, dedicado aos efeitos canônicos do matrimônio, podemos dividir em duas partes: os efeitos do matrimônio contraídos validamente em relação aos cônjuges, do cânon 1134 ao cânon 1136, efeitos em relação aos filhos, do cânon 1137 ao cânon 1140. É óbvio que o Código de Direito Canônico considera os efeitos propriamente jurídicos. Sobre os efeitos sacramentais que pertencem à disciplina teológica, existe apenas uma menção no cânon 1134. O cânon 1134 refere-se, então, ao vínculo matrimonial e trata que do matrimônio válido, veja bem, do matrimônio válido, origina-se entre os cônjuges, entre o homem e a mulher, um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo. Qual é o primeiro efeito jurídico do matrimônio? É o vínculo matrimonial, que na Igreja Católica este vínculo, este pacto, este contrato é também sacramento, que então, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo, ou seja, é indissolúvel e exclusivo apenas entre um homem e uma mulher. Além disso, no matrimônio cristão, veja que aqui não está se referindo apenas a matrimônio católico, mas a matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados. Então, existe aqui um efeito teológico, ou seja, uma consagração. Este vínculo perpétuo e exclusivo trata-se também de uma consagração. São consagrados com o sacramento especial e consagrados, então, aos deveres e à dignidade do seu estado. De que estado? Do estado conjugal, do estado matrimonial. O matrimônio dos cristãos batizados apresenta um duplo e inseparável aspecto ou dimensão, de contrato ou negócio jurídico e de sacramento, meio de graça e de santificação. O que confere o sacramento aos cônjuges? Confere a graça e confere a santificação. Por meio deste vínculo, que também é um contrato ou um negócio jurídico, os cônjuges são robustecidos com a graça de Deus
e, por meio desta graça recebida no sacramento do matrimônio, se santificam um ao outro. Do contrato nasce o vínculo matrimonial. Do sacramento deriva aos cônjuges uma consagração e uma graça particular em ordem à dignidade e às tarefas do seu estado. O vínculo matrimonial, verdadeiro vínculo jurídico e não simplesmente relacionamento existencial de amor, é por sua natureza perpétuo e exclusivo, ou seja, duas prerrogativas fundamentais, consequência direta de quê? Das propriedades essenciais do matrimônio. Quais são as propriedades essenciais do matrimônio? Unidade e indissolubilidade, né? Então, destas propriedades essenciais do matrimônio natural, como daquele cristão. Então, estas propriedades, a indissolubilidade e a unidade, dos quais tem origem o impedimento matrimonial previsto no cânon 1085. Ou seja, quem já está ligado pelo vínculo de matrimônio anterior. A consagração que os cônjuges recebem mediante o sacramento do matrimônio é análoga àquela operada no batismo, na confirmação e na ordem sagrada. Efetivamente, o matrimônio entre batizados é um sacramento permanente, figura e expressão da mística união existente entre Cristo e a Igreja. Ou seja, da mesma forma que a união de Cristo e da Igreja é única, da mesma forma que a união entre Cristo e a Igreja é indissolúvel, é única e indissolúvel também o vínculo matrimonial, e da qual, como de fonte perene, flui a graça necessária para que os cônjuges consigam alcançar os fins próprios do matrimônio, ou seja, bem dos cônjuges, geração e educação da prole, e de implementar os seus valores, aqueles valores que são próprios dos cristãos, aqueles valores que são inerentes ao matrimônio sacramental, ao matrimônio cristão. Quiserem conferir, vejam Familiares Consórcio, número 17, número 20 e Lumen Gentium, número 11. Entre os efeitos canônicos do matrimônio, existe aquele especial relacionamento que cria entre o cônjuge e os consanguíneos do outro, do qual surge o impedimento matrimonial considerado no cânon 1092, que é o impedimento de afinidade. Então, deste relacionamento, né, entre os cônjuges, nasce o impedimento matrimonial chamado afinidade, ou seja, é o tipo de parentesco por afinidade, ou seja, o homem se torna afim dos consanguíneos da mulher e a mulher se torna afim dos consanguíneos do seu marido. O cânon 1135 nos fala da igualdade de direitos e de deveres. Veja que o cânon 1134 fala, primeiramente, deste vínculo matrimonial, ou seja, destes primeiros efeitos do matrimônio. Quais são os primeiros efeitos do matrimônio? Um vínculo, ou seja, deste matrimônio válido origina-se um vínculo perpétuo e exclusivo, né? Isto no sentido jurídico, e no sentido teológico, uma consagração através do sacramento do matrimônio, são como que consagrados um ao outro
em relação aos deveres e à dignidade do sacramento do matrimônio. Aqui no Cânon 1135 nos diz que a ambos os cônjuges competem iguais deveres e direitos. É claro que nós temos que considerar que, mesmo dentre deveres e direitos, também, é claro, existe uma certa diferença. Por exemplo, o pai só pode ser pai, a mãe só pode ser mãe, a mãe não pode ser pai. Mesmo que hoje se considera ou se fala, ela é pai e mãe ao mesmo tempo, mas existe assim uma complementariedade nesta igualdade de direitos e deveres. O homem complementa enquanto homem e a mulher complementa enquanto mulher. Então, no que se refere ao consórcio da vida conjugal. Em conformidade com o Cânon 208, onde se afirma uma essencial igualdade entre todos os fiéis na dignidade e no agir em força da sua regeneração em Cristo, se anuncia, neste cânon, a plena igualdade de deveres e de direitos entre os cônjuges em tudo que diz respeito ao consórcio de toda a vida conjugal. O cânon apresenta a igualdade total dos dois cônjuges, não somente no âmbito dos atos próprios da vida conjugal, apresentados no cânon 1111 do Código precedente, mas de toda a vida. Mas igualdade, vejam bem, não é igualitarismo exagerado, contrário à autêntica personalidade e dignidade da mulher e das suas tarefas específicas. A mulher, enquanto mulher, tem sim as suas tarefas específicas no matrimônio, e o homem, enquanto homem, também tem a sua tarefa específica no matrimônio. Na igualdade de direitos e de deveres, a função da mulher, e no âmbito matrimonial da esposa. O homem não pode ser esposa, só pode ser esposo. São diferentes daquele do homem. A mulher só pode ser mãe, não pode ser pai. O homem só pode ser pai, não pode ser mãe. Então, as funções e tarefas dos dois cônjuges se integram. É aqui que está também a igualdade de direitos e de deveres, e se complementam uns aos outros para o maior bem da família e da sociedade. Veja, por exemplo, Mulheres Dignitatem de João Paulo II, de 15 de agosto de 1988, no número 10. Leia também a Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na Igreja e no mundo, da Congregação para a Doutrina da Fé, de 31 de maio de 2014. Alguns queriam que o Código determinasse concretamente quais fossem estes direitos e deveres dos cônjuges. Contudo, se percebeu que isso não era necessário, e o cânon atual se limita a estabelecer o princípio de legitimidade, de legítima igualdade de tais direitos e deveres, sem apresentar particulares determinações que podem ser facilmente deduzidas dos cânones 1055 e 1056 e 1151. Podem conferir esta discussão na revista Comunicações, número 10, de 1978, página 105, cânon 331. O cânon 1136 começa-nos então a falar desta outra parte em relação à educação da prole. Os pais têm o gravíssimo, vejam bem, gravíssimo dever
e, ao mesmo tempo que é um gravíssimo dever, é um gravíssimo direito, né? Um direito primário, um direito natural de, na medida de suas forças, cuidar da educação. Mas que educação devem os pais cuidar? Ou que têm o direito de cuidar? Seja ela física, social, cultural, moral e religiosa da prole. Então, o Estado não tem o direito de interferir, né, neste dever e neste direito que são próprios dos pais. Quando que poderíamos admitir uma intervenção do Estado? Quando os pais não estão dando conta desta educação. E depois, é claro, tem também a igreja que entra não para substituir o dever e o direito dos pais, mas para ajudá-los, para completar aquilo que faltou à educação dos seus filhos. A procriação e a educação da prole são um dos fins essenciais do matrimônio. Sendo assim, deriva como consequência direta o grave dever dos genitores de cuidar com empenho de tal educação. A obrigação continua também em caso de legítima ou ilegítima separação. É um dever pessoal e inalienável que não pode ser confiado a outros, ou seja, veja, os pais, os genitores, não podem confiar a outros a educação da prole. E, ao mesmo tempo, é um direito primário, pois diz respeito, primeiramente, aos genitores antes de outros. Que outros? Antes dos catequistas, antes dos padrinhos, antes dos avós. Então, é primeiro dever dos genitores, depois também de outros que podem ajudar os genitores nesta educação da prole. A educação deve ser integral, que abarque harmonicamente todos os aspectos. Deve ser física, social, cultural, moral e religiosa. Então, vejam que aqui nós estamos vendo também um dos fins do matrimônio, né? Dos fins jurídicos do matrimônio, ou seja, a educação da prole, a fim de promover uma completa formação da personalidade da criança. O Estado também possui o seu dever, que nasce daquele da família, e, portanto, não pode substituir a família e nem fazer as vezes da família. É dever do Estado, ou seja, o dever do Estado é uma consequência, né, do dever da família. Não é um dever primário do Estado, mas é um dever secundário que advém daquele da família. Leia, por exemplo, a Declaração Gravissimo Educationis do Papa Paulo VI, de 28 de outubro de 1965, no seu número 3. Depois, o cano 1137, em relação aos filhos legítimos. Quem são os filhos legítimos? São legítimos os filhos concebidos ou nascidos de matrimônio válido ou putativo. O princípio da legitimidade dos filhos é aquele tradicional contido também no cânon 1114 do Código precedente, ou seja, são legítimos os filhos concebidos ou nascidos de um matrimônio válido ou putativo. O matrimônio válido é aquele que tem plena eficácia jurídica. Então, significa que não pode ser declarado nulo, porque tem esta plena eficácia jurídica.
enquanto na sua celebração foram observadas todas as condições essenciais prescritas pela lei sobre o consentimento, a liberdade dos impedimentos e a forma canônica. O matrimônio putativo é o matrimônio inválido, celebrado de boa-fé, pelo menos por uma das partes, até que ambas as partes não adquiram a certeza da sua nulidade. Quando que se adquire a certeza da nulidade? Através do processo de declaração de nulidade matrimonial. Não se considera a convicção ou crença das pessoas, mas a boa ou má fé dos contraentes. A legitimidade é reportada à concepção ou ao nascimento. Consequentemente, são juridicamente legítimos não somente os filhos concebidos e nascidos durante o matrimônio válido ou putativo ou inválido, mas também os filhos concebidos antes do matrimônio e nascidos depois da sua celebração, os filhos concebidos durante o matrimônio e nascidos depois do seu término, pela morte do pai ou eventual dissolução. Aqui nós estamos falando de uma possível dissolução do matrimônio. A prole nascida de um matrimônio putativo conserva sempre a sua legitimidade jurídica. Às vezes pergunta, eu não vou dar entrada no meu processo de declaração de nulidade matrimonial por causa dos meus filhos, não sei o quê. Então vejam bem, a prole nascida de um matrimônio putativo inválido conserva sempre a sua legitimidade jurídica, ou seja, serão sempre filhos legítimos, mesmo que em seguida cesse a boa-fé dos contraentes e o matrimônio seja declarado nulo. Então, veja, mesmo sendo declarado nulo o matrimônio, a prole mantém sempre a sua legitimidade jurídica e, portanto, são sempre filhos legítimos. O cânon 1138 apresenta-nos uma presunção da lei. Parágrafo 1º determina, é pai, ou seja, quem que é o pai? Aquele que as núpcias legítimas indicam, a menos que se prove o contrário por argumentos evidentes. O que seria um argumento evidente? Um exame de DNA, por exemplo. Segundo, presumem-se legítimos, veja que aqui está falando de uma presunção, os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois da data da celebração do matrimônio, ou dentro de 300 dias subsequentes à dissolução da vida conjugal. O cânon estabelece duas presunções de direito sobre a legitimidade da prole. Na primeira presunção, fundada sobre uma antiga norma do direito romano, a lei considera pai aquele que é o legítimo marido da mulher que deu à luz o filho. Mas a presunção cede à verdade. Veja que a presunção não se mantém quando se vem à tona a verdade, para a qual possui valor até que não se demonstre o contrário mediante provas. Então, esta presunção, ela só tem valor enquanto não se prove o contrário mediante provas, porque mediante a verdade, a presunção cai. Entre as provas anexas, existe aquela biológica que procura provar se a criança apresenta as mesmas características genéticas do presumido pai. A segunda presunção se fundamenta a partir dos dados fisiológicos da gestação. Então, se presumem legítimos
os filhos nascidos ao menos depois de 180 dias da celebração do matrimônio, ou nascidos entre os 300 dias decorridos da ruptura da vida conjugal. Consequentemente, a criança nascida nos primeiros 179 dias do matrimônio, e depois dos 300 dias, não se presumem legítimos. Se a legitimidade existe realmente, precisa então ser demonstrada. O cano 1139 apresenta-nos uma dupla forma da legitimação. Então, os filhos ilegítimos são legitimados pelo matrimônio subsequente dos pais, então, válido ou putativo, ou também podem ser legitimados por um rescrito da Santa Sé. Os filhos ilegítimos ou naturais, então, são legitimados ipso iure, mediante o sucessivo matrimônio válido ou putativo dos seus genitores, ou por rescrito da Sé a pedido dos interessados. O cano 1140 apresenta-nos os efeitos da legitimação, ou seja, os filhos legitimados, no que se refere aos efeitos canônicos, se equiparam em tudo aos filhos legítimos, salvo expressa determinação contrária do direito. Então, os filhos legitimados, seja ipso iure, seja pelo próprio direito, através do matrimônio sucessivo dos seus genitores, ou por rescrito da Santa Sé, se equiparam, então, em tudo aos filhos legítimos. Os filhos legitimados, mediante o sucessivo matrimônio, válido ou putativo dos genitores, são equiparados em tudo aos filhos legítimos, a não ser que o direito determine diversamente. Então, para os filhos legitimados com rescrito da Santa Sé, deve-se observar as eventuais limitações expressas no mesmo. Exemplos. No código anterior, os filhos legitimados não poderiam ser nomeados cardeais, bispo, abade e prelados. Os ilegítimos, não legitimados, não podiam nem sequer ser admitidos ao seminário. É claro que isto agora, no novo Código de Direito Canônico, cai por terra. E assim, então, nós terminamos o capítulo 8º dos efeitos do matrimônio, e na próxima aula começamos, então, o capítulo 9º da separação dos cônjuges, iniciando pelo artigo 1º da dissolução do vínculo, que vai do cano 1141 até o cano 1150.